Confie no Senhor e planeje com sabedoria. O equilíbrio que nós encontramos na Bíblia, nas finanças. Hoje, como vocês podem ver, nós vamos falar sobre um assunto que é relacionado às finanças à luz da Bíblia. Mais no dinheiro, porque Deus, Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar, vamos conversar um pouquinho sobre algo que a maioria das pessoas gostaria de saber e que muitas vezes gera um nó na cabeça de muitos cristãos, que é a tensão, que geralmente nós temos a tensão entre confiar em Deus e fazer um planejamento financeiro e planejar o nosso futuro. Porque às vezes a impressão que a gente tem é que quando nós estamos falando sobre isso, a gente não está confiando totalmente em Deus. Talvez você já se sentiu culpado por querer economizar. Será que isso já aconteceu com você? Ou você já ouviu de outras pessoas que também têm fé, que quem tem fé não se preocupa com o amanhã, mas entrega tudo nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que muitas vezes você já ouviu os dois lados e muitas pessoas acabam falando isso. Quem tem fé não se preocupa com o amanhã, mas acaba vivendo no caos financeiro. E isso é a triste realidade da maioria das pessoas e, infelizmente, os cristãos estão incluídos nisso. Muita gente acredita que um bom plano financeiro está em desacordo com a fé. Só que essas pessoas, provavelmente, elas não têm o conhecimento das escrituras. Elas pensam assim, a maioria, das pessoas pensam assim: se eu guardo dinheiro, eu estou dizendo que Deus não vai prover, que Ele não vai ser suficiente para aquilo que eu preciso amanhã, já que a Bíblia fala que nós devemos nos preocupar com hoje também. Mas eu quero te dizer logo de cara que de jeito nenhum. Quando nós fazemos um planejamento, nós também estamos confiando no Senhor. Nós estamos fazendo a nossa parte naquilo que nos cabe. Então, nesse vídeo hoje, nós vamos entender como tratar o dinheiro. Como tratar o dinheiro como uma bênção e uma ferramenta para nos auxiliar, para a nossa vida. Uma ferramenta de serviço, sem deixar que ele se torne um Deus no nosso coração. Sem deixar que ele se torne um ídolo e que ele seja o centro e não Deus. Então hoje nós vamos aprender a ficar exatamente no lugar que nós devemos ficar. A não ficar nem muito lá e nem muito cá, mas a gente ficar exatamente no equilíbrio. Ali o equilíbrio entre a dependência total de Deus e a mordomia daquilo que ele coloca nas nossas mãos. Porque isso é fundamental. Então eu preciso ter uma mordomia excelente. Eu fico sim na dependência total de Deus, porque tudo que eu tenho vem dele e tudo é para ele. Mas eu também faço a minha parte, que é a excelência com mordomia, Então eu faço uma mordomia excelente. E o que é o princípio da mordomia? O princípio da mordomia, para começar, nós vamos precisar aceitar dois princípios que são básicos. O dinheiro, ele é um presente de Deus e nós, como os cristãos, como filhos de Deus, nós somos os administradores. Então, nós não somos donos, mas nós somos administradores daquilo que Deus está nos dando. Se Deus nos dá algo importante, o que Ele está esperando de mim? O que Ele está esperando de você? Ele espera que nós cuidemos muito bem daquilo que Ele está colocando nas nossas mãos. Ele espera que nós cuidemos bem disso, seja dos filhos, seja das finanças, seja do meu trabalho, seja do meu cônjuge. Ele está esperando que eu cuide bem daquilo que Ele colocou nas minhas mãos, da minha casa. Então, nós honramos a Deus, nós não estamos honrando a Deus se nós estamos sendo imprudentes. A imprudência, muitas vezes, ela é uma mascarada de fé, mas na verdade é apenas a falta mesmo de uma gestão.
As pessoas, elas confundem as coisas, elas não administram com sabedoria, não têm uma gestão e elas mascaram de fé. Isso que muitas vezes acaba fazendo com que muitos cristãos acabem se endividando e que não tenha realmente um planejamento financeiro. E as referências bíblicas que nós podemos encontrar para isso, para a gestão, é que os planos dos diligentes levam a fartura, mas o apressado, ele sempre acaba na miséria. Isso está em Provérbios 21:5. Então é importante nós vermos que Deus está o tempo todo falando que a gente precisa ser diligente. A Bíblia, ela elogia o diligente, aquele que ele se planeja e faz as coisas com sabedoria. Então, quando eu estou planejando, eu estou tratando o dinheiro como uma ferramenta, como uma bênção. Então, eu estou gerindo aquilo da melhor forma. Eu estou fazendo com que aquilo multiplique, eu estou fazendo com que aquilo seja uma bênção e cuidando daquilo que foi dado por Deus. Então, isso é tratar com diligência. Isso é eu agir com diligência. E por que nós fazemos isso? Nós não fazemos isso assim, eu vou realmente fazer isso com diligência, eu vou gerir de uma maneira adequada. Não é para acumular tesouros por ganância, mas para a glória de Deus. Tudo isso é um caminho, né? Então, por isso que a gente fala, o dinheiro ele não pode ser um ídolo, mas eu preciso cuidar dessa ferramenta que Deus me deu. Então, eu não estou acumulando tesouro somente para a ganância, mas para a glória de Deus e para o bem das outras pessoas. Imagine como você poderá ajudar a sua família, a sua igreja, as missões e tantas coisas que necessitam do dinheiro. Então, você poderá ajudar essas pessoas se as suas finanças elas estiverem em ordem. Caso contrário, como que você vai fazer isso? O planejamento, ele não é a falta de fé. Não é eu dizer que eu não estou confiando em Deus. Não é... O planejamento, ele é uma preparação para ser um canal de bênção. E quando nós entendemos isso, nós começamos sim a entender que aquilo que está vindo nas minhas mãos, o dinheiro do meu trabalho, ele é para a glória de Deus. E ele é uma preparação para que eu seja um canal de bênção muito maior. Um ponto que entra daí aqui seria o perigo da idolatria. Muitas pessoas, elas têm sim aquele apego e nós somos seres humanos, como seres humanos falhos e fracos, a gente precisa ter o nosso coração alinhado e criar as nossas expectativas com base naquilo que Deus diz para nós. Então, nós precisamos ter um cuidado, que existe sim um outro lado da moeda. Eu não vou dizer que não existe, porque realmente existe. Às vezes, o plano financeiro, aquela planilha de investimentos, a conta bancária, a poupança recheada, às vezes isso acaba assim, ocupando, né? Começa a ocupar um lugar que deveria ser de Deus no nosso coração. Porque aí eu estou mais preocupada com aquilo que eu tenho, eu estou colocando o meu coração naquilo e não estou colocando o meu coração no lugar certo, que é descansar no Senhor. Quando você perde o sono, porque o mercado financeiro está turbulento, quando você perde o sono porque o investimento que você tinha caiu, ou quando a sua paz depende daquilo, então nesse momento, quando a sua paz ela depende exclusivamente de um saldo, então nesse momento o seu plano ele já não está mais de acordo com a vontade de Deus. O seu plano ele já se tornou um ídolo, porque você não está mais tranquilo e dependendo do Senhor. O plano ele deve servir a você e ao reino, e não o contrário. Então, eu não posso deixar de desfrutar daquilo que Deus me deu, de deitar e ter uma boa noite de sono preocupado com aquilo que está acontecendo com as finanças. Se eu estou fazendo uma boa gestão, se eu estou colocando em prática tudo aquilo que Deus diz para mim fazer, então eu preciso descansar, na certeza de que Ele é maior do que todas as coisas. A Bíblia fala, né? Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ele nunca fala que você não pode ter bens, mas que o seu coração tem que estar seguro em Deus. Então, a pergunta que você deve se fazer, a pergunta que eu também tenho que me fazer é:
Se Deus me pedisse para abrir mão de tudo aquilo que eu tenho hoje, né, desse planejamento que eu tenho, será que eu estaria disposto? Será que você estaria disposto? Será que você conseguiria abrir mão disso se Deus te pedisse? Eu sei que é difícil, porque a segurança real, ela não vem dos números e de dígitos na nossa conta. A nossa segurança real, ela é muito mais do que isso. A nossa segurança vem da fidelidade daquele que é o dono de tudo. Ela vem na fidelidade que nós temos em Deus, no dono do ouro e da prata. E isso é para quem não acredita, para quem não tem fé, é muito difícil. É difícil você confiar em Deus, confiar que Ele vai fazer todas as coisas e que você não precisa das suas finanças. É muito difícil. Mas quando você tem um conhecimento, quando você busca estar no centro da vontade de Deus e faz a sua parte no planejamento financeiro, você consegue entender que tudo que você tem vem de Deus. Então, nós entramos daí num quarto ponto, que seria o equilíbrio. A confiança e a obediência. Essa é a relação mais saudável que você e eu, que nós precisamos ter com o dinheiro. Ela está exatamente no meio. Como que nós podemos dizer que é uma dança, né, entre os dois movimentos. Eu confio, né, de confiar, crer que Deus é soberano e que Ele é o dono do ouro e da prata e que Ele promete que Ele proverá e Ele sempre proveu. A Bíblia fala que não tem um justo que sequer que ele deixe passar a sua descendência mendigar o pão. Então, crer no que Deus promete e que Ele proverá. Ele alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo. Ele conhece as suas necessidades antes que você fale, antes que saia da nossa boca. Mesmo sem nós pedirmos, Ele conhece as nossas necessidades. Então, Ele diz que Ele supriria e que Ele proveria. E nós precisamos obedecer. Ser obediente quando Ele diz para nós administrarmos aquilo que Ele já está nos dando. Não adianta a gente falar que Deus proverá e eu não vou fazer a minha parte, não. Nós confiamos que Ele proverá, mas eu preciso também administrar aquilo que Ele já providenciou, aquilo que Ele já proveu. Muitas vezes nós pedimos sim um milagre financeiro, e isso eu me incluo todo mundo que eu sei que isso acontece. Muitas vezes nós pedimos sim um milagre financeiro, mas Deus já nos deu o recurso. Nós é que não soubemos gerir aquele recurso que Ele nos deu. Então, muitas vezes a gente fez um investimento errado. Então, investir e economizar são formas de obediência. É uma forma de eu dizer de eu glorificar a Deus naquilo que Ele está me dando. É uma forma de eu estar dizendo, Senhor, obrigada por esse recurso. Eu vou cuidar dele. Eu vou gerenciar, eu vou cuidar dele com sabedoria, para que eu possa desfrutar daquilo que o Senhor está me dando. Então, eu vou cuidar dele com sabedoria para que ele dure e para que ele frutifique. Ele nos dá o pão e a semente. Nós não podemos comer o pão e comer a semente e deixar, não tenho nem o pão nem a semente. Não, Ele nos dá o pão e nos dá a semente. Então, nós precisamos sim semear para que aquela semente continue frutificando e para que ela multiplique. Inclusive, para você que está numa fase de transição, ali, como concluir os estudos ou planejar uma mudança de país, como ir para outro lugar, como que eu faço isso? Então, para isso, nós precisamos pedir a Deus a sabedoria e nós precisamos ter uma sabedoria financeira, porque planejar tudo isso precisa sim de uma base. Eu preciso planejar os custos, entender quais são os meus gastos. Eu preciso saber que eu vou precisar pagar a moradia, pagar a alimentação. Então eu preciso ter uma sabedoria financeira para mim gerir bem esses recursos. Mesmo que com tantos benefícios assim, que nós podemos ter, nós precisamos entender que a nossa parte Deus está no controle de todas as coisas, mas Ele também coloca na nossa parte aquilo que nós precisamos fazer. Ele coloca nas nossas mãos aquilo que nós precisamos gerir, aquilo que nós precisamos fazer. A Bíblia mesmo fala que o homem
vai comer do fruto do seu trabalho. Então, se Deus está me dando um trabalho, se Ele está me dando condições financeiras, eu preciso administrar esses recursos que Ele me deu. Eu não preciso, não posso gastar de qualquer maneira. A Bíblia fala, né? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para depois começar. Então, primeiro nós precisamos se assentar e pensar e planejar e ver se nós temos o suficiente para concluir aquilo. Para quê? Para a gente não se endividar, para que nós não fazemos, em vez de eu estar glorificando a Deus, eu estou fazendo o nome dele ser mais envergonhado, porque eu não estou agindo como eu deveria agir como uma filha de Deus, que é cumprir com os meus compromissos financeiros. O próprio Jesus, ele usou o planejamento financeiro como um exemplo de sabedoria. Então, em Lucas 14:28, se você quiser ler, ele já está falando sobre isso, está falando sobre a pessoa que para construir uma torre, ela precisa sentar e planejar. E o quinto passo que nós vamos falar hoje, ele seria sobre os passos práticos para uma fé financeira. Como que você pode aplicar isso hoje na sua vida? Como que você pode hoje olhar para suas finanças e falar, eu vou fazer diferente. Eu vou ser um motivo para que Deus olhe para mim e tenha orgulho do que Ele está me dando, porque eu estou sendo uma boa gestora daquilo que Ele está me dando. Então, ore sobre as suas finanças, não tome decisões de investimento ou gastos sem antes você apresentar a Deus. Isso é fundamental, porque quando nós estamos colocando isso para Deus, nós estamos falando que eu me importo com aquilo que Ele pensa e eu quero estar dentro da vontade dEle. Então, eu apresento para Ele o investimento que eu vou fazer, a compra que eu vou fazer, as minhas despesas, tudo isso eu apresento para Ele. Segundo, crie uma reserva, mas não adore, né? Então, eu crio a reserva, então você precisa economizar para as emergências e para o futuro, agradecendo a Deus por Ele ter te guardado, por tudo que Ele faz por você. E ser generoso. Então, seja generoso. A generosidade, ela faz parte do ser humano, ela faz parte de nós como filhos de Deus. A generosidade, ela é o melhor antídoto contra a idolatria. Contra a idolatria do dinheiro, né? Quando você entrega, você está dando uma prova de que o teu coração não está naquilo. Então, você está sendo generoso. Você prova para o seu coração que o dinheiro, ele não manda em você. Pelo contrário, o teu coração pertence ao Deus. Então, lembre-se, Deus, Ele não quer que você viva ansioso. E muitas pessoas vivem ansiosas, principalmente por essa questão, por ter dinheiro ou por não ter dinheiro. Deus não quer que você ande ansioso pelo futuro, mas também não quer que você ignore as coisas que você precisa fazer. Ele não quer que você ignore as ferramentas de gestão, a inteligência que Ele te deu para administrar aquilo que Ele está colocando nas tuas mãos. Então, é isso que a gente precisa entender, que Ele colocou ferramenta à nossa disposição e nós precisamos usá-la da maneira mais adequada e de uma maneira que glorifique ao nome do Senhor. Olhar realmente para as finanças muitas vezes confunde, mas eu preciso entender que ela faz parte, ela é uma ferramenta para o meu dia a dia e eu preciso administrar com sabedoria, porque tem um custo, isso tem um preço. Eu preciso gerir com sabedoria para que o nome do Senhor seja glorificado através das minhas finanças também. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, se você entendeu que você precisa ter esse equilíbrio, precisa sim ter um planejamento financeiro, mas precisa confiar no Senhor. Então, que você reflita onde você precisa de mais equilíbrio. Você precisa confiar mais ou administrar melhor? Porque tem as duas partes. Eu preciso administrar melhor aquilo que Ele está me dando. O Senhor é o nosso provedor e Ele se alegra quando vê os seus filhos cuidando bem daquilo que Ele está nos dando. Quando Ele olha e vê que a semente que Ele está colocando nas nossas mãos, nós estamos multiplicando. E
quando você pensa realmente nisso, na tua administração como uma oferta ao Senhor, eu tenho certeza que você não vai mais olhar para os teus números, olhar para o seu dinheiro, olhar para as suas finanças da mesma maneira. Que Deus te dê sabedoria para você planejar e fé para você descansar. Eu espero você no próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau, tchau.